tem um lado empírico, é de que essas duas coisas nunca vêm juntas. Ou é uma coisa ou é outra. Então tem uma exclusão mútua, né? E esse seria o conteúdo empírico da sua afirmação, do seu princípio de complementaridade. Poderia não ser, poderia ter situações em que você teria as duas coisas, né? Mas ele, né, afirmou que não. Com o passar dos anos, na década de 70, percebeu-se que há fenômenos intermediários entre onda e partícula, algo que o Bohr não tinha contemplado. Porém, é possível ajustar a interpretação da complementariedade para essas situações, reconhecendo que um fenômeno 30% corpuscular, 70% ondulatório é complementar a um que é 70% ondulatório e 30% corpuscular. Quer dizer, eles ainda vêm em pares, né? Então, de certa forma, esses fenômenos intermediários trouxeram um desafio e a interpretação teve que ajustar, né, o seu, como é que chama? O cinto de proteção aí da teoria, do programa de pesquisa, para se adaptar a essas novas mudanças. Então, esse foi um ajuste bastante interessante, que eu não vou entrar aqui hoje, tá? Eu escolhi mostrar um outro desafio que foi feito ao Bohr, a interpretação do Bohr, e como que a interpretação se ajusta a esse desafio. Então, vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos à parte didática, né? Então, essa parte aqui vai valer para quem nunca viu física, nunca viu essas coisas antes, e para aqueles físicos que estão iniciando. Aqueles físicos que já conhecem esse assunto, né? Por favor, tenham um pouco de paciência. Então, o nosso ponto de partida é esse experimento. Temos aqui um experimento. A gente pode fazer isso no laboratório didático, é um experimento de física clássica. Você joga a luz passa aqui por um espelho semi-refletor, que deixa passar metade do feixe e reflete a outra metade. A gente supõe uma onda bonitinha, aqui está simplificadamente colocada como uma ondinha chamada onda contínua. E vai haver até as reflexões, aqui vai ter uma defasagem, depois eu falo o que é isso. E, finalmente, vai haver um novo encontro aqui nesse espelho semi-refletor S2. Vamos ver o que acontece. A luz que passou direto aqui, aquele componente que passou direto, ele está desenhado um pouquinho mais, uma linha um pouquinho mais grossa. Quando ele chega aqui, ele também vai se dividir em dois, tá vendo? O mesmo acontece com a linha fina. A linha fina agora vem por aqui, quando chega aqui, ela vai se dividir em dois. E o que acontece, especialmente ajustando isso aqui, esse defasador, depois a gente vê isso, é que você pode fazer com que a luz que venha para cá esteja em fase, esteja em sincronia. Quando uma está subindo, a outra está subindo. Quando a outra está descendo, a outra está descendo. E do lado de cá é o contrário. Quando uma está subindo, a outra está descendo. O que acontece quando as ondas estão fora de fase? Ou seja, quando uma está subindo, a outra está descendo e elas têm a mesma amplitude, etc, etc. O que acontece, e esse é um fenômeno surpreendente para quem não conhece, é que elas se cancelam, elas simplesmente desaparecem do mapa. Então, você tem uma coisa aqui, você tem uma outra coisa aqui, essas duas coisas se juntam e elas se aniquilam, se destroem, né? E nada sobra. Então, nesse sentido, é uma coisa realmente surpreendente, tá? Quem faz física aprende a achar isso natural e já não se surpreende mais, mas se a gente for pensar, realmente é algo surpreendente. Então, aqui eu só estou notando, né, que a gente chama isso aqui de interferência destrutiva e que, portanto, nada é detectado no detector D2. Porém, se a gente não tivesse... Se a luz estivesse vindo só pelo caminho A, ela chegaria em D2. Haveria aqui uma divisão, como a gente viu ali. Se ela vem pelo caminho B, ela também chegaria em D2. Aí eu somo essa situação com essa outra e nada chega em D2. Então, esse é um comportamento não muito intuitivo, né? Se isso aqui fosse água escorrendo, se eu tivesse um rio com água escorrendo e a água desce para cá e para cá, e eu tivesse um outro rio
né, por outro caminho que chega no mesmo lugar, é claro que se eu tivesse 2 rios se somando, em D2 eu teria o dobro da água chegando. Uma água não vai cancelar a outra, né? A gente não está acostumado com essa ideia de que uma coisa material cancele a outra. Mas no caso de uma onda, no caso da luz, é isso que acontece. Muito bem. Então, temos aqui voltando ao nosso experimento original, temos essa situação aqui. Agora, esse experimento ele pode ser transformado num experimento quântico. É muito simples transformar um experimento clássico num experimento quântico. Basta você tornar o feixe fraquíssimo. No caso da luz, isso é tranquilo, você vai ali colocando, por exemplo, vários divisores de feixe, vai cortando pela metade aí a intensidade. Você faz isso umas, sei lá, 15 vezes, você vai chegar a um feixe de intensidade baixíssima, né? Mas que ainda é descrito dessa maneira. Pela física clássica, você ainda tem uma amplitude que se divide em 2 pedaços, só que a amplitude é muito mais fraquinha. Desculpa, a intensidade é muito mais fraquinha. Então, você continua tendo interferência destrutiva aqui, construtiva aqui. Para passar para o regime quântico, então, você diminui a intensidade do feixe 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, e tem que fazer outra coisa, tem que usar um detector ultrassensível. Então, esses detectores ultrassensíveis, no caso da luz, foram desenvolvidos na década de 50, chamadas fotomultiplicadoras, e elas registram a presença de um quantum de luz, né? Quando essa luz muito fraca interage com o detector, uma quantidade discreta de energia é transmitida para o detector, e a gente diz, então, que o fóton foi detectado em D1, né? E, nesse caso, todos os fótons serão detectados em D1, por quê? Porque aqui, em D2, tem interferência destrutiva. Então, não chega nenhum fóton aqui, e todos que estão entrando chegam em D1. Ok. Então, a gente consegue entrar no regime quântico facilmente. A transição aí é só uma questão da intensidade do feixe. E a gente pode muito bem considerar que o feixe clássico é a soma de vários efeitos quânticos ali. E a pergunta é, esse fenômeno é ondulatório ou corpuscular? A resposta é que é ondulatório. Então, por que é ondulatório? Bem, isso aqui é um interferômetro, né? A luz está seguindo 2 caminhos, depois ela se reencontra, tem interferência destrutiva aqui. Tudo isso são conceitos usados na física ondulatória clássica. Então, de fato, é um fenômeno ondulatório. Agora, qual critério que a gente usa para confirmar que ele é ondulatório? Será que a gente pode dizer assim, como tem interferência destrutiva, ele necessariamente é ondulatório? Essa é uma boa ideia. Só que a gente vai ver mais para frente que nem sempre esse critério funciona, por incrível que pareça. Então, a gente tem que desenvolver um outro critério. Quando a gente tem um fenômeno de dupla fenda, a gente tem um padrão de interferência espacial. Nesse caso, a gente introduz um padrão de interferência temporal. Então, essa é a assinatura de um padrão de interferência que caracteriza esse fenômeno como ondulatório. Mas de onde vem esse padrão de interferência? Então, eu vou explicar como ele é obtido. Ele é obtido variando a fase relativa dessa onda. Então, o que é a fase relativa de uma onda? Imagina que essa onda aqui, que está vindo, passando por H aqui, imagina que ela é como se fosse um arame, né? Um arame duro, assim. Se eu pegar esse arame duro, tá? Com esse formato que está na figura, e colocar ele um pouco para frente, né? Adiantar ele um pouco, a gente percebe que essa interferência destrutiva vai terminar, porque eu vou pegar esse arame, vou deslocar ele para frente, aí vai chegar um momento que a interferência do lado de cá vai ser construtiva e do lado de lá vai ser destrutiva. Então, deslocando esse aramezinho, eu obtenho diferentes regimes que vão corresponder, num caso, todos os fótons caindo em D1, um pouco mais para frente, todos os fótons caindo em D2, depois retorna de novo para todos os fótons caindo em D1. Como que eu faço isso? Pegando esse arame e deslocando ele continuamente para frente.
Isso, então, se chama deslocar a fase da onda, né? Bem, daqui a um minuto eu vou mostrar como é que isso é feito com essa lâmina de vidro, mas deixa eu só indicar aqui na figura o que está acontecendo. A gente tem aqui um local onde todos os fótons chegam em D1 e nenhum fóton chega em D2. É aquela situação inicial que a gente tinha visto antes. Todos chegam em D1, nenhum chega em D2. À medida que eu vou mexendo na fase relativa das ondas, começa a mudar a situação e eu chego na situação oposta, em que todos os fótons chegam em D2 e nenhum vai chegar em D1. E essa transição é contínua, né? É um cosseno aí ao quadrado, a forma matemática, e é isso que caracteriza, então, uma franja de interferência. Eu tenho franja de interferências, a gente chama temporal, porque eu vou deslocando essa fase relativa ao longo do tempo e as contagens vão mudando ao longo do tempo. Então, essa é a assinatura de um fenômeno ondulatório, capacidade que eu tenho de gerar franjas de interferência. No caso de um experimento da dupla fenda, eu não trouxe o desenho aqui, infelizmente, mas, se a gente lembrar, o que a gente tem é que, em diferentes pontos do espaço, as franjas de interferências têm o máximo e o mínimo. Quer dizer, no caso desse gráfico, o máximo e o mínimo ocorrem em diferentes pontos do espaço, né? Ou seja, da tela detectora. Muito bem. Só para terminar essa primeira... comentário aqui, eu coloquei essa figura aqui embaixo, em vermelho, que é uma maneira heurística da gente lembrar o que acontece com o interferômetro de Mazendra. A luz entra aqui na horizontal, ela sai na horizontal, na mesma direção que ela entrou, tá? A gente vai usar isso depois. Então, você bateu o olho, você já sabe. Bati o olho. É Mazendra, as defasagens são todas nulas, ou seja, uma situação perfeitamente simétrica, então toda a luz vai sair aqui na horizontal. Então, na verdade, eu só vou terminar essa primeira parte agora, que eu estou terminando essa primeira parte, para te abrir perguntas, só falando um pouquinho sobre como que a gente altera a fase de uma onda de luz. Então, o princípio é o seguinte: quando a luz está vindo no ar e ela entra num vidro, porque assim, a oscilação da luz tem sempre a mesma frequência. Quando ela entra no vidro, ela anda mais devagar, porque o vidro tem essa propriedade, a luz anda mais devagar nos meios materiais. Em relação no ar, ela anda mais rápido. No vidro, ela anda mais devagar. Então, a oscilação ocorre com a mesma frequência, mas como ela agora está mais devagar, essa ondinha que vai se formando assim, ela vai ter um comprimento de onda menor. E quando sai aqui, volta ao que era antes. Quando a gente pega esse vidro e inclina ele, o caminho da luz vai mudar, não vai ser mais esse caminho aqui que era originalmente, que seria equivalente a essa linha aqui, mas ele vai ser um pouquinho mais longo, né? Então, na hora que ele sair daqui, ele vai sair com uma fase diferente. Aqui ele pode sair, vamos dizer, aqui a onda está saindo, a onda está subindo. Aqui ela está descendo, quer dizer, houve um deslocamento de fase. E se a gente comparar essas duas ondas, a figura aqui está tentando fazer isso, esse L aqui indica a defasagem, ou seja, o quanto que uma onda avançou em relação à outra. Aqui em cima eu pego o momento que a onda está subindo. Onde que a onda está subindo aqui? É aqui embaixo. Então, a diferença entre esses dois momentos é esse Lzinho aqui. Então, esse L é um comprimento aí que designa o quanto que o trem de onda avançou ou recuou em relação ao original. Isso pode ser expresso em termos de um ângulo, chamada fase, né? E só para aqui na frente eu coloquei aqui um outro slide, deixa eu achar ele. Bem, não sei onde ele foi parar, mas acho que ele sumiu, né? Sumiu. Tinha outro slide falando... preocupante, sumiu um slide aí, isso não é um bom sinal, mas tudo bem. Ok, então eu vou parar um pouquinho só para a gente conversar, né? Ver se está todo mundo aí, já estão dormindo, já estão arrependidos de ter vindo. Estamos aqui. Então, assim, essa parte matemática eu coloquei só, assim, esses detalhes, eu coloquei só para quem tivesse a curiosidade, mas o ponto básico é,
A gente tem um experimento e a gente considera ele um fenômeno ondulatório. Por tudo isso que a gente falou até aqui. Tá? Vamos lembrar que sempre, né, a detecção é sempre pontual. A gente sempre obtém pontos. Mas isso não quer dizer que o fenômeno é corpuscular. Quer o fenômeno ondulatório, quer o fenômeno corpuscular, a detecção é sempre ponto a ponto, fóton a fóton, elétron a elétron. Isso é derivado, vamos dizer, do postulado quântico, né? Como o Bohr falava. Isso é o princípio que o Planck teria descoberto. Foi exatamente assim, mas a gente reconstrói a história dessa maneira. O Planck teria descoberto que radiação, quando ela é detectada em pacotes de energia discretos e bem localizados. Então, isso é um princípio dos fenômenos quânticos. Agora, o que determina se é um corpúsculo ou se a gente considera um fenômeno corpuscular ou um fenômeno ondulatório é outra coisa, né? A gente analisou agora os fenômenos ondulatórios. Vamos dar uma olhada no fenômeno corpuscular, para entender agora o que caracteriza um fenômeno corpuscular. Então, vou voltar aqui à minha apresentação, não sei mais onde eu estou. Deixa eu ver aqui. Acho que eu estou aqui, vocês estão vendo meu cursor, não estão? Mexendo? Sim. Beleza. Muito bem, então vamos agora com... O que eu fiz agora? A gente fez um novo experimento, não é mais o interferômetro de Mazender. Por quê? Porque eu tirei o espelho S2. Lembra que tinha um espelho S2 aqui? Na junção desses dois caminhos? Agora ele foi retirado. Então, tecnicamente, isso aqui não é mais um interferômetro. O que é isso? Ora, nada mais é do que eu peguei um feixe de luz e dividi em dois caminhos. Né? Esse ponto aqui, que os dois caminhos se cruzam, né? É como se eles não se cruzassem, né? Quer dizer, nesse ponto aqui eles estão se cruzando, mas um feixe não interfere no outro, em primeira ordem. Assim. Então, um passa, o outro passa para lá e é como se eles nunca tivessem se encontrado. Então, agora, esse fenômeno é ondulatório ou corpuscular? Bem, vai dizer que ele é corpuscular porque agora eu posso inferir a trajetória, né? Por exemplo, se o fóton foi detectado em D1, então necessariamente ele seguiu o caminho B, né? Não tem por onde, não tem outro caminho possível. Se ele foi detectado em D2, ele só pode ter vindo pelo caminho A. Então, esse tipo de experimento sem o espelho, S2, é um fenômeno corpuscular. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da trajetória do meu corpúsculo. Agora, essa trajetória existe mesmo? Bem, aí é uma questão de interpretação. Quem acredita que a luz é uma onda e acredita que ela é uma onda real, vai dizer que não, que essa onda real continua distribuída em dois caminhos e quando chega no detetor ocorreu um colapso. Essa é uma outra história, uma outra interpretação. É uma interpretação ondulatória, realista, que a gente não está examinando hoje. Na interpretação do Bohr, da complementaridade, o ponto é que, com esse tipo de experimento, você pode usar um quadro mental corpuscular e tudo funciona muito bem. Se o fóton foi detectado em D1, você pode supor que ele seguiu o caminho B. Se aqui em S1, por exemplo, tivesse... Vamos dizer que isso aqui fosse um elétron com carga negativa. E vamos supor que em S1 tivesse um próton, que é atraído pelo elétron. Se o elétron for detectado em D1, você pode ter certeza que esse próton vai ter sido atraído para cá, consistente com o fato do elétron ter vindo pelo caminho B. Eu podia ter ilustrado isso melhor, mas enfim. Então, quando o fenômeno é corpuscular, eu posso inferir trajetórias e, com isso, fazer as inferências e tudo é explicado de maneira satisfatória. Mas, novamente, o Bohr não está falando que a realidade, de fato, né, que de fato o elétron segue um caminho, a trajetória bem definida. Essa pergunta para ele não interessa. Ele é um físico, ele não está interessado em especular filosoficamente sobre o que acontece quando ninguém observa. Ele está interessado em dar conta, né, do que um físico mede.
E o termo que ele usa para essa capacidade que a gente tem de dizer qual é a trajetória é retroadição. E é como se fosse uma previsão para o passado, né? Agora, antes de medir, eu não posso dizer se o fenômeno é corpuscular ou ondulatório. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Então, eu só posso fazer essa retroadição depois que eu medir alguma coisa, depois que eu tive informação sobre o sistema. A linguagem, em termos de informação, que eu usei agora, é uma linguagem muito usada hoje em dia por certas interpretações antirrealistas da física quântica que gostam de tratar o fenômeno quântico em termos de informação. É uma interpretação interessante, mas a gente não vai explorar isso hoje. Muito bem. E agora chegou o momento de eu explicar por que o fenômeno se torna corpuscular ou ondulatório apenas depois que a medição, que a detecção ocorreu no detector, né? Então aqui eu representei um detector, uma fotomultiplicadora, com um amplificador aqui e um sinal macroscópico que eu observo numa fotomultiplicadora, num multímetro aí, enfim. Eletronicamente eu observo aqui um sinal macroscópico gerado por amplificação a partir da interação do sistema com a luz ou o elétron, que for que... Bem, então, o ponto é que, para eu dizer se o fenômeno é corpuscular ondatório, eu preciso ter essa medição completa. Essa coisa toda aqui que ocorre aí em 1 nanosegundo, uma coisa meio rápida, isso tem que estar completo para eu poder dizer o fenômeno é ondulatório, o fenômeno é corpuscular. Tem que ter amplificação, tem que ter tudo esse pacotinho que está aqui, do lado direito, tudo isso tem que encerrar, né? Ou eu tenho que ter o sinal aqui ou não ter, para eu poder dizer, o fenômeno é corpuscular ou ondulatório. Por quê? Por que eu tenho que esperar até o experimento terminar? Bem, acho que vocês já devem ter percebido que esse espelho S2, se ele estiver presente, o fenômeno é ondulatório. Se ele estiver ausente, o fenômeno é corpuscular. Então, mesmo depois que a luz entrou no interferômetro, e ela pode estar se propagando, e a frente de onda pode estar mais ou menos aqui, onde eu estou indicando, antes de S2, eu posso esperar até esse momento para eu, experimentador, decidir se meu fenômeno vai ser ondulatório ou corpuscular. Então, essa escolha que eu tenho é uma escolha demorada, retardada, às vezes o pessoal fala. Eu posso esperar até quando a frente de onda chega mais ou menos nessa região aqui, para decidir se eu vou colocar o espelho ou não. Se eu colocar, o fenômeno é ondulatório. Se eu retirar e não tiver esse espelho, o fenômeno vai ser corpuscular. Então, isso é espantoso ou não é? Né? Vamos ver o que vocês acham disso. Vamos parar um pouquinho e vamos conversar sobre esse experimento aí da escolha demorada. Vocês acham isso surpreendente ou vocês acham isso trivial? Enigmático. Alguém acha trivial? Oi. Fala, amigo. Bom. Isso, certo, isso é verdade. Mais ou menos. Não é quer dizer, vamos ver se você pode escolher o resultado.
Se você decide retirar o espelho S2, você vai ter um fenômeno corpuscular, mas você não sabe se ele vai cair em D1 ou D2. Então, na verdade, esse é um ponto muito importante que você levantou, porque a gente tem o ser humano, o experimentador, pode escolher de maneira demorada se o fenômeno vai ser corpuscular ou ondulatório. Mas o ser humano não pode afetar as probabilidades previstas pela física quântica. Se a probabilidade é meio e meio de cair num lugar ou no outro, o ser humano não consegue, vamos dizer, prever onde. Né? Não tem como interferir na probabilidade, só para interferir. Certo. Então, o ponto-chave aqui, que eu não vou entrar muito, mas talvez é um ponto filosófico, é o seguinte: que se a gente considera que onda e partícula tem significado ontológico, realmente dizer que um fenômeno é onda ou dizer que ele é partícula reflete algo da realidade, então agora você está dizendo que a realidade ela só se concretiza no futuro. Quer dizer, vamos ver aqui. Essa interpretação, então, que eu estou explorando agora é uma interpretação, vou anotar o nome dele aqui, do John Wheeler, né? É diferente da interpretação do Bohr, porque o Bohr, eu já salientei, em momento nenhum fala em realidade. A realidade para ele é só o que você observa, o que você mede. O que está para além do que eu meço, ele não considera, né? Não é que ele nega que existe isso. Não é o propósito da física analisar aquilo que você não consegue observar. Agora, o John Wheeler, ele pega essa interpretação do Bohr e atribui um peso ontológico para dizer que é onda ou partícula. Isso é muito comum na literatura de divulgação. Então, quando isso acontece, aí começam a surgir paradoxos ou situações estranhas. Então, vamos dar um exemplo aqui no nosso caso. Eu vou dar duas interpretações que exibem, que acabam criando uma situação estranha, a tal ponto que ele fala, puxa, a física quântica é estranha mesmo, e é maluca, e ninguém entende, aquela coisa toda. A interpretação do Wheeler é a seguinte: a realidade em T2, está vendo esse instante T2 aqui? A realidade em T2, ela só se atualiza, ela só se torna bem definida no instante T5. Só no instante depois da medição é que a realidade aqui no passado se concretiza. E quais são as opções em T2? As opções seriam o fenômeno ondulatório, ou seja, a luz está em dois lugares ao mesmo tempo, ou o fenômeno corpuscular, ou seja, o pacote de onda da luz está ou no caminho A ou no caminho B. Então, o Wheeler meio considera que essas duas situações, faz sentido você falar sobre essas duas alternativas. Se faz sentido falar sobre essas duas alternativas como sendo expressão da realidade, aí surge uma espécie de enigma, né? Nossa, então o ser humano no futuro, no instante T5, pode, ou no instante T3, para ser rigoroso, né? É no instante T3 que a gente toma a decisão. Se a gente deixa o espelho, o fenômeno em T2 vai ser ondulatório. Se a gente tira, o fenômeno em T2 vai ser corpuscular. Então, se a gente atribui peso ontológico para onda e partícula, é como se uma decisão aqui em T3, T4, T5 afeta o passado. A realidade ela se atualiza, quer dizer, é como se o passado não tivesse ainda uma definição e só no presente é que eu defino o passado. Então, essa é uma interpretação que o Wheeler sugeriu. Ele era uma pessoa muito importante na física, né? Ele era um pouco místico, assim, ele era um pouco... enfim, ele tinha umas visões, assim, um pouco... Ele não era um materialista, assim, desses... como a gente conhece por aí, ele era mais um cara mais místico, mais religioso, um pouco, né? E então, para ele, esse mistério era algo que ele achava simpático.
Tem outra interpretação também que é interessante, que é um pouco diferente, que funciona assim. O fóton, vamos falar em fóton, né? O fóton entra aqui e como é que ele sabe se ele deve se comportar como onda ou partícula? Ora, isso vai depender de uma decisão que você toma no futuro. Então, é como se o fóton, ao entrar em S1, conseguisse conhecer o futuro para saber se ele se comporta como uma onda ou uma partícula. Então, essa outra maneira, também, de certa forma, enigmática, paradoxal, é uma maneira de exprimir essa interpretação da complementaridade. Você pode repetir essa parte, Oswaldo, por favor? Tá, então eu vou só terminar o que eu estava falando, assim, só para... Então, o que nós estamos vendo aqui? 2 exemplos. Na verdade, a gente viu 3 interpretações diferentes, muito próximas, né? Todas usando os conceitos do Bohr. A interpretação original do Bohr, ele fala simplesmente o seguinte, gente, não dá para falar nada em T1 e T2. Quando chega em T5, você pode falar se o fenômeno é ondulatório ou crepuscular, mas isso não é algo que você está dizendo sobre a realidade. A gente não fala sobre a realidade. Isso está para além da nossa capacidade. Beleza. O Wheeler já introduz uma dose de realismo. Ou seja, ele fala, não, onda e partícula são aspectos da realidade. No entanto, esse aspecto da realidade, ele só se torna definido, esse aspecto em T2 só se torna definido no futuro. E a terceira interpretação é parecida com essa, mas ela é um pouco diferente. Ela considera que a realidade está sempre bem definida. A questão é que quando o fóton passa por T1, segundo essa interpretação, se for uma onda, ele vai se distribuir igualmente em 2 partes. Se for partícula, ele vai seguir só por um caminho ou por outro. Como é que ele sabe se o fenômeno vai ser corpuscular ou ondulatório? Ora, isso vai depender de uma decisão futura do físico. Então, segundo essa interpretação, o fóton ele tem a capacidade de saber o futuro. Ele conhece o futuro e ele sabe o que vai acontecer. Então, ele sabe o que o físico vai... Se o físico vai colocar S2 ou S1. E dessa maneira ele consegue se comportar ou como corpúsculo ou como partícula. Ou como corpúsculo ou como onda. De maneira coerente com a decisão mental do cientista que vai ocorrer daqui a um segundo, por exemplo. Então, essa é uma outra interpretação da complementaridade, com uma dose de realismo que gera uma situação mais estranha, mais paradoxal. O Bohr queria evitar paradoxos e estranhezas. Por quê? Porque ele queria construir uma interpretação da física quântica que fosse a mais próxima da física clássica, mais natural, mais intuitiva, para que os físicos deixassem de filosofar e fossem fazer os experimentos que tinham que fazer para ganhar o prêmio Nobel, né? Na época estava todo mundo ganhando o prêmio Nobel, aplicando a física quântica para diferentes campos. João, Oi. Bateu-me uma curiosidade, posso lhe fazer uma pergunta? Eu sei que às vezes você gosta de motivar o diálogo na hora da sua fala, posso? Por favor. A ideia Olha, eu tive aqui 2 curiosidades com o esquema, com a parada. A primeira dela é que eu percebo que o H, ele desaparece desse esquema. Então, eu teria uma pergunta, a primeira pergunta era qual seria a função do H e se a ausência dele não comprometeria de alguma forma o resultado do experimento. E a gente vê que nos esquemas anteriores ele é recorrente. Então, a primeira. A segunda questão é a seguinte, quando a gente olha para a realidade do fóton, pensando ali numa espécie de canhão de laser, ao se pensar na luz, parece ser intuitivo a visualização, assim, pelo menos, de uma possibilidade de visão. Agora, é possível pensar o mesmo experimento substituindo o fóton pelo elétron e, nessa perspectiva, pensar na possibilidade de divisão do elétron? Alguém já detectou meio elétron em algum lugar? Então, eu estive pensando nisso, sobre a possibilidade de mudar ali de fóton para elétron. Sim. E ver se essa característica intuitiva com relação à luz, de que há uma possibilidade de visão, ela se mantém quando Sim. se pensa ali no elétron. Perfeito. Vamos começar com essa última pergunta. Sim. O que acontece com luz e com elétrons e com nêutrons e com átomos também, hoje em dia já se tem experimentos de interferência de átomos, é igualzinho, quer dizer, o átomo ele passa ali por um dispositivo que
que faz ele, vamos dizer, ter essa divisão em dois caminhos, mas ele mantém a coerência, ele é um fenômeno ondulatório, né? Então ele mantém essa... Você poderia falar que ele se divide em dois, num certo sentido. Quando a gente fala ele se divide em dois, a gente está implicitamente usando uma outra interpretação. Uma interpretação ondulatória realista, por exemplo. E eu não estou querendo usar muitos termos, porque eu estou querendo ficar só na interpretação do Bohr. O que o Bohr falaria? Você pergunta para o Bohr, eu posso dizer que a luz ou o elétron, ao passar ali pelo... Vamos voltar aqui a figura. Então, nesse ponto O aqui, eu posso ter tanto a luz quanto o elétron. Só para fazer abrir um parênteses. No caso do elétron, esse experimento é feito com, como é que chama? Difração de elétrons em cristais, né? É um experimento de cristalografia. Então, o elétron ele bate numa camada, ele entra num cristal, ele passa por uma camada lá e ele se divide em 3 caminhos, e aí quando ele bate novamente numa outra camada, ele se divide em mais 3 caminhos, e alguns desses caminhos se reencontram. Então, você tem um interferômetro de Mazender para elétrons. Esse experimento já foi feito no regime clássico. Enfim, então... enfim, coisas parecidas podem ser feitas com 2 fendas, enfim, tem milhões de maneiras de você fazer experimentos semelhantes a esses com outras montagens. Então, sim. Então, o fato de ser elétron ou fóton dá na mesma para esse tipo de experimento. Só vai mudar, existe uma diferença grande entre elétrons e fótons, que ocorre quando você tem muitos elétrons e muitos fótons. Aí, a estatística que descreve a presença de muitos fótons, muitos elétrons, é diferente. A estatística para fótons acaba levando a física ondulatória clássica, as ondas clássicas, né? Os bósons, aquelas coisas. O elétron é um pouco diferente. As ondas eletrônicas que você pode gerar, ela tem certas diferenças estatísticas por conta de ser férmion e não ser bóson. Então, essa é uma diferença que existe, mas quando a gente está analisando só um elétron ou só um bóson, só um fóton, dá na mesma, é a mesma coisa. Então, a resposta... Assim, a pergunta, qual é o maior objeto que já foi dividido em 2 amplitudes e recombinado, gerando interferência, né? E existe uma corrida para se tentar colocar moléculas cada vez maiores. Então, o recorde atual eu não lembro exatamente agora, mas são moléculas que têm uma certa simetria, né? São moléculas que têm uma simetria, não são esféricas, mas são simetrias. Não são moléculas tortas, são moléculas bem simétricas, que eles criam artificialmente com em torno de, sei lá, se não me engano, são 3.000 núcleons, né? 3.000 prótons e nêutrons. Então, né, você tem um nêutron, né? E você pode fazer um experimento desse tipo, facilmente. E aí você consegue fazer isso com 3.000 prótons e nêutrons. Moléculas muito grandes. Então, isso são sistemas altamente isolados do ambiente, para evitar qualquer ruído, e não se sabe qual vai ser o limite. É um probleminha aberto da física quântica, esse problema. E isso tem relevância também para computadores quânticos, é um problema bem interessante. Qual é o maior sistema mais grande que exibe esses fenômenos quânticos de ser ondas materiais, né? Lembra que a quântica, ela apresenta ondas materiais. Ok, onde estamos? Assim, você tinha feito outra pergunta sobre o defasador, né? O defasador, ele vai voltar para a nossa história, mas eu meio que desprezei ele, porque o arranjo dele, que ele é mais assim... Esse arranjo do Mazender inicial, esse aqui, se tudo for bem simétrico e bonitinho, você pode tirar o H e nada muda, né? Então, esse H, se o experimento é perfeito, assim, o tamanho dos caminhos é igual, os ângulos são 90 graus, tudo é bonitinho e perfeito,
você não precisa do defasador. Ocorre isso que está aqui sem defasador. O defasador, na situação experimental, ele é um componente a mais que te ajuda, né? Se você não consegue, porque teu sistema não é perfeito, você não consegue esse alinhamento perfeito, o H pode ajudar você a fazer com que maximize a luz que chega em D1, né? Então, o fato dele ter sumido é simplesmente de que o ângulo, a fase com a qual a gente está trabalhando é a fase 0. Eu tinha um slide aqui para falar sobre as fases, mas o slide sumiu, então, paciência. Ok. Oswaldo. Vamos lá, estamos na fase de discussão. Oswaldo. Experimento. Oba. Fala. Rodolfo. Veja só, você ponderou que o Wheeler faz um tipo de interpretação onde ele injeta uma dose de realismo. E seu argumento, ele realmente leva claramente para esse lado. Agora, eu tentei reformular aqui o argumento de Wheeler, fazendo, curiosamente, o movimento inverso. Ou seja, por que eu não poderia? Qual seria o impedimento de eu dizer assim, no presente, você decide quais quadros mentais você pode utilizar sem compromisso ontológico. Entende? Porque a minha pergunta é o Bohr, né? É o Bohr. O Bohr falaria algo assim, né? Exato. Ele falaria algo assim. E aí é que eu estou querendo, na verdade, perguntar o seguinte: por que o argumento do Wheeler, vamos dizer assim, realmente fala a favor de um realismo? Isso para mim não ficou claro. Não, eu não sei. Acho que ele não sei se ele está defendendo, ou preocupado em defender um realismo, mas o fato dele atribuir uma realidade que ainda não se definiu, e aí dizer que no futuro, né, o físico experimental altera o passado, né? Antes o passado era indefinido e aí o passado se torna definido, né? E ele fala como se esse passado de fato fosse afetado pela decisão do... Então, assim, o Wheeler, mais para frente na carreira dele, né, ele desenvolveu uma interpretação em termos de informação, né, para a quântica também, que eu mencionei brevemente, e tem uma figura clássica dele em que o observador está olhando para... Tem um U do universo, uma das perninhas, um dos braços do U, né, tem um cientista olhando, e no outro braço do U é o objeto que está sendo observado. Então, é o universo observando a si mesmo, né? Então, para ele, essa ideia, porque também ele estava preocupado em aplicar a teoria quântica para descrever o universo como um todo. Então, para ele, essa ideia de que o observador observa a si mesmo e que o nosso universo tem essa questão de auto-observação era forte, e é uma filosofia que está implícita aí, né? É uma filosofia um pouco, que se poderia chamar de mística, mas... Ok. Mas... então, essa ideia de que o observador consegue alterar o próprio universo apenas olhando, apenas obtendo informação sobre o universo, era algo que, para ele, era importante. Eu acho que, na verdade, não sei se alguém já fez isso, mas haveria um trabalho, poderia algum filósofo, analisar, tentar pegar a obra do Wheeler e tentar entender qual é a filosofia que está ali implícita, né, no trabalho do Wheeler, né? Porque, sobre esse tema, a gente sabe que a gente é muito movido por nossas crenças religiosas, nossas crenças metafísicas, né? Se você, né, basicamente, se você é religioso, se você não é, isso afeta a maneira que você entende o mundo físico, né? Então, tentar entender como que isso desempenhou seu papel no Wheeler é algo interessante. O Wheeler também era um físico, ele era considerado de direita, né? Politicamente de direita. Não que isso tenha alguma, né? Não quero de maneira nenhuma, né,
introduzir, vamos dizer, um traço negativo dele. A questão não é essa, a questão é que isso também é uma visão de mundo, né? No caso político, nos Estados Unidos, em certo momento, ele, von Neumann, também tinha uma visão assim, que a gente chama de direita, né? E isso possivelmente também tem alguma influência na maneira em que um cientista constrói a sua visão de mundo. Lembrando novamente, né, como todo mundo sabe, os físicos, eles não estão preocupados em desenvolver uma filosofia sobre o mundo, né? Eles estão interessados em publicar artigos, em resolver problemas aqui e ali. Então, a coerência interna não é algo que preocupa os físicos. E o Wheeler provavelmente nunca escreveu sobre minha visão de mundo, no que eu acredito, né? Mas um filósofo, um historiador, pode pegar um filósofo, um físico, né, rico, assim que nem o Wheeler, e procurar introduzir assim o máximo de coerência para ver qual é essa maneira que o Wheeler vê o mundo, né? Então, esse é um projeto que eu não vi ninguém fazer, né? Muito bem. Mais alguma pergunta sobre o experimento de escolha demorada? A Márcia, né, a aluna dela, a Débora, estão presentes, né? Agora a Débora também é minha aluna. Ela se interessa muito por questões desse tipo, ligadas ao misticismo quântico, a interpretações da física quântica. Muito bem. Mais alguma questão aí? Deixa eu ver. Oswaldo. Oi, Zé Vieira. A posição realista, ela não se preocupa em estabelecer se a partícula, ou partícula, se o ente quântico ele é partícula ou onda, não é isso? O que é que ele... Isso é baseado em que? Na indeterminação da trajetória ou, por exemplo, afirmar que é corpuscular? Ou se não está preocupado com alguma evidência de um fenômeno ondulatório, por outro lado? Então, deixa eu só entender. Você começou falando em realismo. Para você, esse conceito é claro, não? Sim. Ou você gostaria que eu comentasse o que quer dizer? Eu gostaria, porque você está falando da questão da posição ortodoxa, né? Então, tem um contraponto aí, né? A posição realista. Verdade. Então, assim, eu dou um curso de filosofia da física, introdutório, e aí já na terceira e quarta aula eu passo 2 aulas só falando sobre realismo e antirrealismo. É a ferramenta filosófica mais importante para o aluno de filosofia da física fazer filosofia da física, porque é uma ferramenta que no curso de física não é, vamos dizer, desenvolvida. Quando a gente entende a diferença de realismo e antirrealismo, aí muitas discussões filosóficas começam a fazer mais sentido, né? São conceitos importantes para a gente entender, né, as discussões que vão ocorrendo aí na história da física. Grosso modo, né, simplificando, todos nós, a gente, na física, a gente aceita que a realidade que está à nossa volta existe, né? Então, esse computador existe, é real, ninguém vai questionar isso agora. A gente não, só os filósofos que vão perguntar, não, a gente podia estar numa Matrix, esse computador podia ser só uma ideia, ou uma ideia que alguém pôs na minha cabeça e tal. Claro, isso é possível em princípio, mas o físico, ele é mais pragmático, ele meio que supõe, não, a gente não está numa realidade virtual, a gente não está numa Matrix, a gente está aqui no mundo e tem um computador na minha frente, e eu não tenho dúvida nenhuma que tem esse computador na minha frente. Agora, quando eu faço o experimento, e com elétrons e tal, a nossa tendência, assim, é aplicar os conceitos do cotidiano para aquelas coisas que estão mais remotas, como, sei lá, partículas elementares, ou Big Bang, né, ou tempos muito curtos, coisas que estão no limite do nosso conhecimento. Nossa tendência é supor que as coisas são, né, como são no cotidiano. No cotidiano eu tenho aqui uma xícara, ela fica aqui parada, ela não sai do lugar, né? Eu posso sair da sala, ela vai continuar aqui, eu sei que ela vai continuar aqui, ela não vai desaparecer só porque eu deixei de observar ela. Então, o realismo é uma coisa que a gente tem no nosso cotidiano. É essa ideia de que as coisas têm um estado que independe do observador, né? Quando eu saio da sala, as coisas permanecem aqui porque elas não dependem do observador, elas têm uma natureza própria, uma realidade própria.
Esse é o realismo ingênuo do nosso cotidiano. A dúvida é que, quando a gente começa a falar em elétrons, esse conceito de realidade começa a ser posto em xeque. Aí há uma divisão. Alguns pensadores, físicos, filósofos, consideram que dá para a gente dizer que o elétron tem uma natureza própria, mesmo quando ninguém está observando. E que a gente é capaz de falar sobre essa realidade, mesmo não observando, mas apenas por considerações teóricas. Já uma outra corrente de físicos vai dizer, não, peraí. Aí você está fazendo metafísica, está fazendo filosofia. O físico, ele quer construir um conhecimento seguro em cima dos fatos, em cima das observações. Então, a gente só pode chamar de realidade aquilo que a gente observa, que a gente faz experimento e constata, né? Aquilo que está para além da observação. Por exemplo, o que acontece com o elétron antes da medição? Se é antes da medição, a gente nunca vai saber. Se é antes da observação, a gente nunca vai saber. Então, essa questão, segundo o antirrealista fala, essas questões sobre a realidade, para além da observação, não fazem sentido. Então, a questão do realismo é o realismo dos inobserváveis. A questão é, uma coisa inobservável tem realidade ou não? O pessoal mais pragmático, mais antirrealista, mais positivista vai falar não. Não dá para dizer que uma coisa inobservável tem realidade. Não posso falar nada, porque eu não conheço, né? E o realista vai falar, não, eu posso falar assim. Deixa eu dar o exemplo mais simples, que é a respeito de Deus, né? Então, vamos supor que Deus não é observável, certo? Eventualmente, alguém pode ter uma experiência mística, mas ele observa uma imagem, uma coisa, mas ele não observa Deus diretamente, não tem certeza que observou Deus. Vamos supor isso. Aí vem a questão. Deus existe ou não existe? Bem, então algumas pessoas dizem que sim, Deus existe. Por quê? Porque você já viu Deus? Não, mas eu tenho várias razões para acreditar que Deus existe. Aí você encontra um ateu, né? Qual é a tua opinião? Não, Deus não existe. Mas como é que você sabe que não existe? Você já observou? Não. Mas por que você disse que não existe? Por causa disso, daquilo e tal. Então, essas duas posições são posições realistas, porque eles falam sobre o que está acontecendo nesse reino anterior à existência do universo, né? Um está dizendo que existe um ser inteligente, com propósito, que criou o universo. O outro está dizendo que não, que antes do universo não tem nada, não tem nenhum ser inteligente, não tem, né? Esse é o ateu. Então, ambos estão falando sobre coisas que a gente não pode observar. Então, ambas são posições realistas, nesse sentido, né? Em termo filosófico, né? Tem outras acepções, mas na filosofia, realismo é basicamente essa ideia. Aí a pergunta, qual seria a posição antirrealista concernente à existência de Deus? Se chega uma pessoa antirrealista com relação a Deus, eu pergunto, Deus existe? Qual vai ser a resposta que ele vai dar? Bom, deixa eu pensar um pouco. Então, assim, o antirrealista não fala sobre aquilo que não pode ser observado. Então, não existe porque não pode ser observado. Não exatamente. Ele vai falar. Ele vai falar algo do seguinte sentido. Ele vai ser o agnóstico. Ele vai falar: eu não sei. Portanto, não vou emitir uma opinião. Não tenho opinião formada. Porque eu, agnóstico, não vou falar, tecer comentários sobre coisas inobserváveis. Porque eu sou um antirrealista, porque eu sou agnóstico. Se eu um dia ver Deus, ou ver uma evidência concreta, realmente, né, convincente, eu posso mudar de opinião, mas na medida em que eu não observo, eu suspendo o meu juízo. Eu fico quieto e eu não, né? Então, o agnóstico é o antirrealista. Claro que ele considera que existe uma realidade, aquela realidade que a gente observa, que a gente está aqui na nossa volta. Mas a questão é sobre o inobservável. Quando que Deus é inobservável? Será que Deus existe? Eu suspendo o meu juízo. Então, o Bohr, ele era tipo agnóstico, fazendo a analogia, né? Ele era agnóstico com relação à natureza do elétron. O elétron é onda, é partícula, ele é duas coisas ao mesmo tempo, ele é não sei o quê. O Bohr suspende o juízo, não falo nada. Mas, Oswaldo, mas aí vem uma outra questão. Você colocou aí qual seria a posição de Bohr.
Entretanto, eu entendo que há de se distinguir o realismo epistemológico do realismo ontológico. Quer dizer, Bohr iria manter uma posição agnóstica, entretanto, eu acho que ele não duvidaria da existência do elétron no sentido ontológico. Concordo, né? Então, a minha pergunta é, quando você fala da realidade de um modo geral, por exemplo, nos seus cursos, ou do realismo, desculpe, você está falando aí do realismo ontológico ou do epistemológico? Porque aí fica uma certa ambiguidade se você não especifica, né? É verdade. Não, é verdade, o Rodolfo. É claro que, né, como a gente está introduzindo o tema, a gente meio que procura não fazer essas distinções para não complicar, mas o ponto só para repetir o que o Rodolfo já falou, em outras palavras, é que se a gente chegasse para o Bohr e falasse, mas Bohr, não, vamos primeiro chegar assim e falar, Bohr, o elétron é uma onda? Ele vai falar, não vai responder nada, mas é um corpúsculo? Não vai responder nada. Né? Ele vai falar sobre a teoria dele, mas não vai dizer se o elétron é uma coisa. Aí você pergunta, mas peraí, Bohr, você não quer falar sobre a realidade que a gente não observa, mas você acredita que o elétron, quando ele não é observado, você acredita que ele existe? Você acredita que existe uma realidade anterior à nossa observação, etc.? Então, muito provavelmente ele vai dizer que sim, eu acredito que existe uma realidade. Só que a gente, o ser humano, a gente não tem a capacidade de colocar com os conceitos que a gente manipula, que são conceitos clássicos, a gente não tem a capacidade de capturar essa realidade que está para além da nossa observação, essa realidade microscópica. Então, eu acredito que a realidade microscópica exista, né? Ela está lá, né? Ela exerce, eventualmente, poderes causais, etc. Mas decidir se o elétron é uma onda, uma partícula, outra coisa, isso está para além da nossa capacidade. Então, nesse sentido, né, usando a terminologia que o Rodolfo introduziu, o Bohr seria um realista ontológico, ele aceita que a realidade existe, mas ele não aceita que a gente possa falar com segurança sobre qual é a natureza dessa realidade. A gente não tem acesso aos detalhes dessa realidade. Então, ele é antirrealista no sentido epistêmico, né? Ou epistemológico. Então, essa é uma distinção também muito importante, mas que eu não quis introduzir agora para não complicar. Agora, mesmo assim, essa atribuição de realista ontológico ao Bohr, ela parece-me partir mais dos intérpretes do que aquilo que está na letra dos escritos dele, né? E aí são os... Parece-me que não é tão fácil de fazer essa identificação ante aquilo que ele escreveu, né, Oswaldo? Bem, aí é com vocês, né, que estão lendo Bohr, e o Rodolfo pode entrar nesse debate com você. Eu suspendo meu juízo aí. Eu vou ficar agnóstico. Esse debate é longo, desde o primeiro encontro. Então, vamos continuar e depois nós vamos debater no privado. Acho que é uma questão legal de ter em mente, né, ao ler o Bohr, procurar momentos em que ele trata dessas questões, né? E tem filósofos, né, que tratam da questão do realismo, do Bohr, e há alguns falam que ele é realista, outros falam que ele não é. Em parte porque a definição de realismo é um pouco fluida, né? Diferentes pessoas usam definições um pouco diferentes. Então, é uma questão um pouco enrolada. Então, tem muitos textos filosóficos discutindo isso. Especialmente numa certa época, nos anos 80, eu acho que tinha bastante coisa. Hoje em dia, eu não sei se está retornando. Muito bem. Bem, então, com isso a gente fecha nossa primeira parte da aula, que na verdade já ocupou o tempo todo, mas a gente ainda tem alguns minutos. Deixa o Rodolfo... Não, eu não vou gastar mais do que 10 segundos, senão a coisa pode degringolar. Mas, Eduardo, eu acho que é o seguinte, você disse que é uma interpretação mais de quem está lendo do que nos escritos do próprio Bohr. Eu acho que você tem uma certa razão, porém, me parece que a questão se resume ao fato do Bohr ser um físico. E eu me lembro, posso estar enganado, porque já faz muito tempo, de uma frase do Michel Paty, quando iniciou uma palestra, ele disse, olha, se um físico não acreditar que um elétron existe, ele não deveria estar fazendo física. Quer dizer,
é como se houvesse um certo consenso, me parece, né? Que um físico, por definição, tivesse uma crença ontológica com respeito ao elétron e, por conseguinte, Bohr. O que não deixa de corroborar o que você falou, é uma leitura, né, talvez dos físicos em relação aos próprios físicos, quem sabe? Aí foi só um chute que eu dei aqui agora. Mas lembrando dessa fala do Paty, que foi mais ou menos o seguinte, quem não acreditar no elétron não deveria estar nem no Instituto de Física. Sem tomar ao tempo do Oswaldo, no caso de Bohr, pelo que a gente tem discutido aqui, ele escamoteia bastante. O elétron existe? Existe. Desde que seja medido, observado, sim. Então, nesse aspecto, sim. Aqui no Brasil, eu vejo o Delcio Krauss, e ali lendo o Newton da Costa, que parece defender uma posição mais realista na interpretação do pensamento do Bohr. Mas não é tão comum, não. Oswaldo, contigo. Muito bem. Bem, a gente vai até às 7 horas, não é isso, Eduardo? E normalmente eu falo 1 hora, a gente discute 1 hora, agora está meio que entremeando, assim, então eu vou agora falar um pouquinho mais. Eu só vou tentar... Assim, eu preparei mais coisas do que eu vou falar, eu só queria indicar um problema que foi levantado num certo momento. Eu vou direto, eu vou pular meus slides assim, vou mais para frente, só para indicar o que aconteceu num certo momento. Na verdade, vamos para cá. Eu vou direto aqui para o Afshar. Então, em 2004, um físico iraniano fez um experimento, bolou o experimento, teve dificuldade de realizar, o pessoal não queria muito, fez o experimento e o resultado foram claros tal, e anunciou que isso violava a interpretação da complementaridade. Por quê? Porque você teria um experimento que você teria, ao mesmo tempo, aspectos ondulatórios e aspectos corpusculares. Isso gerou uma certa discussão entre os físicos e mais ou menos depois, e os filósofos, depois de um certo tempo a coisa meio que esfriou e ficou por isso mesmo. Então eu vou querer falar um pouquinho desse experimento. Agora, o que eu vou fazer agora, antes de falar do experimento, eu vou falar qual é a chave para entender o experimento. Então, assim, eu não vou gerar em vocês a dúvida e o mistério para depois resolver. Eu vou dar a resposta de início. Então, quando eu falar do experimento, tudo vai parecer meio óbvio, tá? Então, qual é o ser? Qual é a chave? Qual é o refinamento da interpretação do Bohr para a gente resolver esse problema? Então, para falar disso, eu vou apresentar para vocês um experimento de Mazender duplicado, que é uma montagem simples, né? O Unruh propôs esse experimento para analisar o debate relacionado ao Afshar. E eu queria só explorar um pouquinho esse experimento. Então, você tem, na verdade, conceitualmente é simples, né? Você simplesmente duplica o Mazender. Agora, vamos notar o que está acontecendo aqui. Esse aqui é um Mazender, o H, que é igual, a defasagem é igual a 0 e tal. Então, para cá, a interferência é destrutiva, né? Então, o feixe que sai daqui vem para cá, vem por aqui, e acaba batendo aqui num espelho refletor, e o fóton pode cair ou em D4 ou em D5. E a gente pode dizer que ele não veio pelo caminho D, né? Porque em D tem interferência destrutiva, então não vai vir por aqui. Ora, se ele não veio por aqui, então ele certamente veio por esse caminho aqui, né? Então eu já sei qual é a trajetória dele aqui.
E aqui, eu sei qual é a trajetória dele? Bem, a princípio não, mas vamos dar uma olhada. Para analisar se eu tenho informação de trajetória, o raciocínio, eu não apresentei isso de maneira muito clara, agora eu vou apresentar como que a gente deve raciocinar para determinar se a detecção do detetor D5 e D4 fornece informação de trajetória ou não. E o procedimento é o seguinte. Aqui no Mazenda original você tinha esses dois caminhos A e B. Você bloqueia o caminho B para garantir que a luz veio só pelo A. E aí observe o que acontece. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui um Mazender agora. Aqui agora eu vou ter um Mazender, né? Então, a gente sabe que para cá não vai chegar nada e vai chegar tudo aqui. Eu estou usando... Deixa eu ver se essa figurinha está aqui. Eu estou usando essa figurinha... Aqui, tá vendo? Lembra aquela figurinha que eu desenhei? Mas ele nem sabe. Se o feixe vem por aqui e tiver tudo alinhado, todo o feixe sai para cá e nada sai para cá. Aqui vai ter interferência destrutiva. Então, aqui vai ter interferência. Então, eu sei que se a luz segue o caminho A, ela vai chegar em D5, com certeza. Não é isso? Porque aqui vai ter interferência destrutiva, ela nunca vai chegar em D4. E, analogamente, na verdade, eu não fiz um desenho, mas eu vou só... Bem, então vamos só seguir aqui. Fenômeno ondulatório corpuscular, né? Bem, então vamos analisar esse experimento aqui, que é o montagem de RU com o caminho bloqueado. A mesma coisa que a gente fez até agora, só que agora tem um pouco mais de detalhes aqui. Então, a minha conclusão é que eu sei qual é a trajetória aqui, mas aqui eu não sei qual é a trajetória. Então, esse fenômeno ondulatório ou corpuscular? Ora, o conceito de ondulatório corpuscular, ele se aplica a diferentes regiões do meu experimento. Nessa região, ele é claramente corpuscular, porque eu sei a trajetória. Nessa região também, eu sei a trajetória da luz nesse trajeto. Mas aqui no meio, não. Aqui no meio, eu vou dizer que o fenômeno é ondulatório, e aqui no começo e aqui no final, eu vou dizer que ele é corpuscular. Então, esse é o refinamento muito pequeno que a gente introduz agora nesse momento. O dizer que um fenômeno é ondulatório corpuscular, ele vai estar associado ao fóton detectado, porque se for um fóton detectado em outro detector, ele pode ter pode ser um fenômeno diferente. Quer dizer, vai depender do detector se o fenômeno é ondulatório corpuscular. Nesse caso, a gente não está explorando isso. Nesse caso, a gente está explorando outra coisa, que além do termo fenômeno ondulatório, fenômeno corpuscular, além dele aplicar para montagem experimental e a um detector específico, porque mudando o detector pode mudar o fenômeno, mas eu não trouxe isso aqui agora. Além disso, eu tenho outro refinamento também muito simples, que é o fenômeno ondulatório corpuscular, ele não se aplica ao todo do experimento, como o Bohr sugeriu. Ele se aplica a partes. Nessa parte, ele é ondulatório. Nessa parte, é corpuscular. Por que o Bohr não se preocupou com isso? Porque nos exemplos que ele examinou, né, ele não chegou a examinar exemplos como esse. Curiosamente, na época do Bohr, o pessoal ainda não tinha explorado o interferão de Mazender para a quântica, né? Quem sugeriu isso pela primeira vez foi o próprio Einstein, né? Numa conversa lá, e depois o Wheeler meio que foi que trouxe para a discussão, né? Bem, certo? Então, é muito simples, não é isso? O fenômeno, ele se aplica a um trecho do experimento. Tudo bem? Vocês se convenceram ou acharam isso estranho? Essa montagem, ela favoreceria a interpretação do de Broglie, portanto? Não é isso. É apenas que você pode usar qualquer interpretação que você queira para analisar esse experimento. O de Broglie vai ter a sua interpretação própria, mas e que funciona bem.
O Bohr também, só que a questão é que o Bohr não pensou nessa questão, nesse refinamento. Ele examinou alguns experimentos mais simples, o mais complicado que ele examinou foi o do EPR, ele se satisfez, né, com a interpretação que ele desenvolveu ali, que também dá conta do EPR, porque ele falou que o fenômeno se aplica ao todo do experimento, que você não pode dividir uma mudança numa parte do experimento muda o fenômeno todo. E isso, de certa forma, se mantém, quer dizer, a gente... Né, então, eu acho que essa preocupação do Bohr com a totalidade do experimento, né, com o fato de que mexendo numa coisa num cantinho, você já pode mudar o que está acontecendo em todo o experimento, isso se mantém, entendeu? Eu não pensei muito em explorar isso, mas é uma coisa que eu acho que se mantém. Mas o Bohr se satisfez com isso, foi fazer outras coisas e não pensou em experimentos mais complicados como esse, né? Oi. Uhum. E, isso. A parte... Sim. Não, porque vamos dar uma olhada, vamos voltar no Mazender original. Vamos ver aqui onde tem aquele diagraminha. Então, aqui está aquele diagraminha vermelho que eu mencionei para vocês. Aqui é o Mazender tradicional. A gente concluiu que todos os fótons chegam em D1 e nenhum chega em D2. Por isso que a gente desenha o diagrama assim. Então, o que acontece aqui no meio? Né? Você sugeriu, vindo do divisor de feixe aqui para baixo, você sugeriu que era corpuscular, mas tem a outra amplitude vindo para cá. Então, você, quanticamente, vai dizer, o estado tem uma componente indo por A, superposto a uma componente indo por B, você tem uma superposição. É como se a entidade quântica estivesse indo por dois caminhos ao mesmo tempo, que é típico de um fenômeno ondulatório. Então, aqui dentro desse quadrado, quando você tem um quadrado assim, você não pode dizer por qual caminho ele foi, isso caracteriza como um fenômeno ondulatório. Quer dizer, essa parte aqui é uma parte que a gente caracteriza como ondulatória. A gente não tem... Isso. Então, vamos lá. A gente, quando a gente raciocina, a gente imagina, a gente incorpora diferentes interpretações, intuitivamente. Então, às vezes, a gente pensa no fóton como uma partícula, como uma bolinha. Então, na verdade, a gente está adotando uma interpretação que pode ser corpuscular, pode ser como a de de Broglie, né? Aí você fala assim, tem uma bolinha que passou por S1. Ou ele vai passar, ou ele vai refletir. Talvez seja assim que você esteja pensando. Sim, é verdade, mas isso é uma outra interpretação, não é a interpretação do Bohr, né? É possível raciocinar dessa maneira e tirar as consequências. O problema de imaginar que o fóton é uma bolinha é que você não tem como explicar o fato de que ele não chega para D2. Então, por isso que o de Broglie, ele imaginava uma bolinha. A bolinha ou passa ou reflete, mas ele teve que manter as ondas.
junto com a bolinha. Essas ondas guiam a bolinha e como ela tem interferência destrutiva aqui, ela impede que a bolinha venha para cá, porque a onda aqui cancela e a bolinha só segue onde tem onda. Então, como a onda... A noção de onda pilota. A bolinha vem para cá. Então, é possível raciocinar em termos de bolinha, mas aí é uma interpretação diferente. Tudo bem? Então, a gente falou tudo isso por conta dessa figura aqui. Agora, esse vermelhinho indica aquela situação que a gente viu antes, só que agora está deitado, né? Está em pé, digamos. Por quê? Porque eu estou querendo justificar por que não chega nada em D4. Ué, a mesma coisa, interferência destrutiva. Se a gente bater o olho, ver que tem essa geometria assim, a gente já sabe que aqui vai ter interferência destrutiva e nada vai chegar. Porque eu estou supondo... Aqui, vamos dizer, eu coloquei um bloqueador, mas talvez seja mais simples tirar o S1, né? Então, vamos tirar o S1. Aí a luz necessariamente está vindo por aqui, necessariamente ela está seguindo uma trajetória bem definida. Não há dúvidas de que é corpuscular até chegar aqui. Chegou aqui, há uma divisão do feixe. Não há maneira da gente inferir a trajetória, então é ondulatório. Chegou aqui, a interferência destrutiva para cá. Aqui ele tem certeza que o caminho seguido foi. Se eu detecto um fóton aqui, eu sei que ele seguiu por aqui. Não tem por onde. Não tem outro caminho possível. Então, esse trecho é corpuscular, esse trecho é ondulatório. E esse trecho inicial, nesse caso aqui, tá? Nesse caso vai ser corpuscular. Mas vamos ver o que acontece se não tivesse bloqueador aqui. Bem, se o caminho é A, detecção em D5. Se o caminho for B e eu bloquear o A, por simetria, o fóton vai chegar só em D4 e não vai chegar em D5. Né? Então, eu fiquei de fazer uma figura disso, mas eu acabei não fazendo e não tendo tempo de fazer. Então, eu só desenhei só indiquei assim. Se o fóton vem pelo caminho B, ele necessariamente vai chegar em D4. Muito bem. E agora? Tcharam. A montagem de Uhu. Nesse caso, esse é um experimento diferente, não tem mais bloqueadores. Ele é ondulatório ou corpuscular? Bem, a gente já aprendeu que a análise se aplica a diferentes partes. A gente sabe que no início aqui ele é corpuscular, a gente sabe que aqui no final ele vai ser corpuscular. Por quê? Porque se o fóton é detectado em D5, ele necessariamente veio por aqui. Se ele é detectado em D4, ele necessariamente veio por aqui. Então, nesse trecho ele é corpuscular. Mas e nesse trecho aqui no meio? Bem, a gente já analisou que aqui tem interferência destrutiva. Então, isso indica que a gente tem informação sobre trajetória nesse trecho aqui. Mas e aqui, nesse fenômeno original de Mazender, que originalmente era ondulatório? Lembra? Mazender, essa parte é ondulatória, né? Eu não sei se ele veio por A por B, mas por conta daquilo que a gente falou anteriormente... Peraí. Aqui eu fiz uma análise matemática, vou pular isso. Aqui. Deixa eu chegar só aqui. A conclusão que a gente tira, surpreendentemente, é de que nesse trecho o fenômeno também é corpuscular. Mas por quê? Como assim ele é corpuscular? O fóton pode ter ido ou por A por B, e eu não sei se ele foi por A ou por B. Não, mentira, eu sei. A gente viu que se ele é detectado em D2, a gente tem razões para dizer que ele veio por A. Se ele é detectado em D1, a gente tem razões para dizer que ele veio por B. Bem, estou na dúvida ainda? Eu fiquei com uma dúvida só. Faz análise matemática. Oi, pode falar. Quando há uma interferência destrutiva, você afirmou que o fenômeno é corpuscular, porque a trajetória foi definida, mas a onda não tem a trajetória definida nesse contexto, né? É verdade. É que aqui você tem uma onda que se cancela mutuamente com seu outro pedaço. Então, isso, assim, isso é mais um exemplo de como que isso é contra-intuitivo. Quer dizer, interferência destrutiva não é uma coisa óbvia, né? Como interpretar uma interferência destrutiva? A maneira mais natural é dizer, não, quando tem interferência destrutiva, nada passa por aqui. Porque a tendência de subir e a tendência de descer se cancela e nada se propaga por aqui. Mas se eu quiser desenhar essas duas ondas, eu posso supor que essas duas ondas existem, mas que elas se cancelam. E aí, por conta da maneira como há recombinação aqui,
o que ocorre é que essa ondinha escura desce para cá e a ondinha clara desce para lá, indicando, a ondinha clara indicando aquele componente que veio daqui e a onda escura aquele que veio daqui. Então, essa é uma situação. Em termos de complicação, a gente só dobrou o Mazender. O Mazender a gente entendeu. Tudo bem, estamos seguros. A gente complica um pouco, a gente duplica o experimento. E aí, as coisas ficam bem mais complicadas, bem menos intuitivas. O que fazer nesse momento? Aí, o que o físico faz nessa hora é muito simples. Ele apela para o formalismo. Então, a matemática vem para auxiliar a intuição. Então, eu não vou entrar nisso agora, né? Mas você tem uma maneira de exprimir essa amplitude, a intensidade, o I, que é um número complexo, vai exprimir a fase, e aí você vai trabalhar. E o defasador H, ele introduz um exponencial aqui. E elevado a I, φ. Então, φ é a fase. Então, essa é uma maneira matemática de exprimir a defasagem de um trem de ondas. Olhando assim, é uma coisa meio complicada e misteriosa, mas se você faz física e você trabalha isso, você vê que é uma coisa muito bacana, bonitinha e simples, né? Uhum. O formalismo matemático consegue capturar toda a complexidade e a gente não precisa mais pensar. O formalismo pensa para a gente. E tudo que tem que fazer é fazer as contas para saber o que o formalismo está nos dizendo. E no final, a gente faz isso sem pensar, né? A gente só faz as contas. Né? Não sei se vocês sabem, mas quando o físico faz conta, ele não está pensando. Está pensando, claro, na conta, mas ele não está pensando em física, né? Isso é uma coisa curiosa, porque o físico passa 90% do tempo dele fazendo contas. Então, 90% do tempo do físico, ele não está pensando sobre a natureza física do problema dele. Isso é uma coisa curiosa. E claro que no final ele vai analisar o problema para entender o que a matemática está dizendo para ele. É nesse momento que ele volta a pensar na física. Então, nesse caso, analisando aqui, o resultado final, isso não vai ser óbvio para vocês, mas lembra que a gente estabeleceu um critério para saber se é ondulatório ou corpuscular? Qual é? Eu faço uma defasagem, né, contínua, eu mudo a fase desse componente aqui. Eu introduzo esse exponencial de φ, né? Então, tem esse φ. O φ que é importante, essa defasagem aqui. Vai depender do ângulo que eu coloquei esse espelho. A gente vê que esse φ está em todo lugar aqui. Porém, quando chega aqui no final, ele desaparece aqui, e o φ que aparece nesse canto aqui, ele não tem nenhuma relevância experimental, porque ele está fora da... Né? Quando ele está dentro aqui, que nem ele está dentro aqui, tem um termo e tem outro termo com o φ. Aí sim, aqui você vai ter... O φ vai alterar a taxa de contagem, você vai ter interferência. Se você girar o H, você vai ter uma mudança aqui e aqui também. Mas, analisando isso, a gente percebe que, de fato, com relação a B aqui, a alteração da fase não gera franja de interferência. Então, isso confirma nosso diagnóstico de que o fenômeno em relação a AB é corpuscular. Mesmo sendo contra-intuitivo, ele está seguindo, vamos dizer, os preceitos da interpretação do Bohr, né? Ele está dizendo isso com relação a esse trecho. Agora, e com relação a esse trecho, acaba sendo também corpuscular. Agora, uma leve alteração nesses defasadores já muda toda a situação, né? Então, tudo isso que ele está falando vale para essa fase aqui ser zero. Se essa fase muda, aí eu já não vou ter mais interferência destrutiva aqui e toda a análise vai mudar. E aí eu vou passar a ter situações um pouco diferentes. Então, tudo isso, eu não vou entrar nos detalhes, esse é um experimento muito legal, no curso de quântica a gente explora um pouco, é relativamente complicado, mas ele não tem grandes mistérios. Ele é a chave, então, para se entender. Aqui, só para vocês darem uma olhada, é a aplicação matemática levando em conta a defasagem em H1 e H2.
para se fazer a análise, então, desse fenômeno ondulatório corpuscular. Nesse caso, conforme a defasagem φ1 e φ2, você vai ter diferentes... Quer dizer, uma saída matemática foi necessária para explicar um fato da realidade, né, que foi observável, e que não importa se existe ou não existe, no caso aqui, uma interferência destrutiva, né, mas matematicamente se constrói um modelo explicativo para os dados obtidos. Né? Então, funciona mais ou menos assim. A interpretação do Bohr permite que você faça de maneira conceitual, né, não quantitativa, mas conceitualmente, você consiga, analisando pelas pistas que o experimento vai dando, você pode dizer, ele é ondulatório aqui, ele é corpuscular aqui. Então, essa é a riqueza da interpretação do Bohr. Ela é uma interpretação didática, ela permite que alguém olhe para um experimento complicado que nem esse e fale, peraí, eu estou vendo que aqui esse trecho tem que ser ondulatório, esse trecho tem que ser corpuscular. Você consegue fazer isso intuitivamente, conceitualmente. Mas, às vezes, você fica em dúvida. E agora? Agora estou em dúvida. Então, para você pôr em pratos limpos, para não ter dúvidas, você escreve o formalismo, porque o formalismo é uma maneira mais complicada, vamos dizer, de chegar no resultado que você tem mais confiança, né? Então, para que serve o formalismo? Serve para você analisar aqui, nessas amplitudes finais, a presença do φ e do gama, que são as fases desse H1 e desse H2. E aí você vai analisar, será que se variar o φ, vai variar a intensidade aqui? Se a resposta for sim, aí você vai concluir que nesse trecho ele é ondulatório também. Né? Então, na verdade, a análise desse experimento ela vai depender do valor da fase 1 e da fase 2. Então, para cada conjunto de valores de φ1 e φ2, você vai dizer se o fenômeno é ondulatório ou corpuscular. Bem, então tudo isso só para, finalmente, agora eu vou falar brevemente sobre o experimento do Afshar. E aí a gente termina. Então, temos aqui um experimento de dupla fenda. E muito simples, né? Tem aqui um frente de onda, tem o caminho A e o caminho B. Há uma difração aqui e aqui. Aqui é uma região que os dois se superpõem e você gera uma franja de interferência. Esse fenômeno é corpuscular ou é ondulatório? Ondulatório, né? Eu já te aprendeu. Certo, mas a gente aprendeu agora que vai depender do trecho. Então, tem o trecho 1 e o trecho 2. Quando a gente diz que esse experimento é ondulatório, o que a gente está dizendo é que a gente não sabe, a partir daqui, desse resultado, a gente não sabe se a partícula veio por A ou por B. Então, em relação a 1, em relação a essa parte, o fenômeno é ondulatório. Não dá para dizer que o fóton, o elétron, veio por A ou por B. Não, ele veio pelos dois, ou o Bohr não fala assim, mas é um fenômeno ondulatório, né? Mas em relação ao trecho 2, aqui é o detector, né? Em relação ao próprio detector, o fenômeno é sempre corpuscular. Eu sempre sei que o fóton que foi detectado, logo antes da medição, estava logo bem na posição do detector em que ele foi detectado. Isso que eu estou falando é um pouco complicado, porque envolve a noção de retroadição, que é uma noção da interpretação do Bohr que é um pouco contraintuitiva. Porque a gente tem uma tendência a misturar as interpretações. A gente pensa assim, não, é uma onda. Então, a onda, ela está espalhada. Aí ela é detectada, mas ela é uma onda. Antes da detecção, é uma onda. Mas se o fóton for detectado na posição que eu estou colocando meu cursor aqui, então a interpretação do Bohr, ela justifica que você diga, logo antes da medição, meu objeto quântico estava diante dessa posição. Então, a interpretação do Bohr não tem a noção de colapso, né? A noção de colapso falaria o seguinte, a onda se espalha, ela é uma realidade, é uma onda, e de repente há um colapso e ela é detectada num ponto. Essa é a interpretação ondulatória realista, é uma outra interpretação. A interpretação do Bohr não usa esses termos. E ele aceita a retroadição, que é... Bem, isso foi um pouquinho complicado, eu devia ter procurado isso melhor. Agora, aqui nessa figura,
a gente está desenhando qual foi a ideia que o Afshar teve. A ideia do Afshar foi colocar nas regiões escuras de interferência destrutiva, colocar arames. Qual vai ser o efeito desse arame sobre o experimento? Ora, o efeito do arame vai ser praticamente nulo, porque os arames estão sendo colocados nas regiões escuras de interferência destrutiva. Então, se eu coloco uma coisa numa região de interferência destrutiva, eu não afeto, ou afeto de maneira muito pequena o resultado do experimento. Então, tá. Na verdade, deixa eu só falar uma outra coisa para vocês. Que eu deixei de falar na minha pressa e eu acho que vale a pena. Deixa eu só voltar aqui. Bem, a gente tinha parado aqui na montagem dupla do Rui, a gente tinha concluído que o fenômeno é corpuscular aqui e também aqui, em AB e em CD. E agora eu vou fazer uma modificação. Eu vou colocar algo semelhante àquele arame que foi colocado, vou colocar um bloqueador aqui nessa região aqui. Ora, esse bloqueador está bloqueando algo que não existe, quer dizer, dois feixes que se destroem mutuamente, certo? Isso vai ter algum efeito nas previsões quânticas? Não. Porém, por incrível que pareça, ele vai transformar um fenômeno corpuscular em ondulatório. Porque agora, esse fenômeno aqui, quando eu bloqueio aqui, agora esse experimento aqui se torna claramente ondulatório. Porque aqui eu sei qual é o caminho, eu sei que ele chegou em D4 ou em D3, em D5, por conta desse caminho aqui, mas aqui eu não sei se ele veio por A ou por B. Se eu tiro esse bloqueador, muda tudo. Então, isso é uma coisa bem surpreendente que, na verdade, vocês teriam que parar para pensar um pouco sobre isso aqui nesse... Né? A gente precisaria de uns 20 minutos para engolir isso, né? Para assimilar isso. Mas o ponto é que eu posso colocar um bloqueador bloqueando um feixe de intensidade nula e isso altera o fenômeno. Então, isso é algo surpreendente, que a modificação do tipo de fenômeno pode ocorrer sem alteração do estado quântico. Então, dá para perceber que isso, a noção de fenômeno quântico, se ele é ondulatório ou corpuscular, a gente vê que ele tem, né, ele é rico, ele tem várias coisas que a gente não está esperando isso. E o que está por trás dessa conclusão está explicado nessa figura aqui, é o seguinte. A interferência destrutiva acontece porque esse H ele está na posição φ igual a zero. Mas se eu modificar levemente essa fase, aqui não vai ter mais interferência destrutiva. E aí o bloqueador vai começar a modificar o estado quântico. Então, o bloqueador ele só atua quando tudo está bem ajustado, quer dizer, a absorção vai ser zero só num certo valor bem específico do zero. O que está por trás dessa nossa conclusão está expresso aqui na linha vermelha, que seria mais vamos dizer, um refinamento da interpretação da complementaridade. E você dizer que o fenômeno é ondulatório ou corpuscular, ele se refere a uma classe de arranjos experimentais. Que classe? A classe que você gera quando você gira um defasador, né? Ou no experimento da dupla fenda, vamos só voltar agora para a nossa dupla fenda aqui.
Aqui, na verdade, eu não tenho um único fenômeno. Para cada ponto da tela, eu tenho um fenômeno diferente. E, no caso, vão ser todos fenômenos ondulatórios. Mas o fenômeno ondulatório ele se aplica a essa classe de diferentes arranjos experimentais. Ou seja, cada ponto aqui é um arranjo experimental diferente, porque cada ponto vai estar, né, a defasagem, as fases relativas de A e de B vai ser diferente. Então, aqui eu tenho, na verdade, esse aqui não é um experimento, isso aqui é uma classe de experimentos. E essa classe de experimentos consegue exibir, eu consigo fazer vários experimentos ao mesmo tempo. Cada fóton é um experimento diferente. E eu consigo, então, examinando essa classe de experimentos diferentes, observar que há franjas de interferência. Eu posso dizer, então, que essa classe toda faz parte de um fenômeno ondulatório. E, então, isso está relacionado com essa coisa de que eu posso colocar um objeto aqui e alterar o tipo de fenômeno, se for o caso. Bem, já passou, a nossa hora está terminando, vocês já estão aí. Só uma dúvida, nesse slide da interferência de fenda dupla, sim, é importante enfatizar que pode ser para um elétron só. Sim, exato. Os físicos e tal, é uma coisa tão trivial, né? Mas para quem não é, isso causa uma tremenda confusão. Exato. Então, isso vale para um único elétron, para um único átomo, né? E aí a conclusão é o que tem. Para você entender o que está acontecendo com esse elétron aqui, é melhor você usar o modelo ondulatório. O que diz o modelo ondulatório? Diz que a entidade passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. É assim que você explica a existência de franjas. Então, é isso que o Bohr está indicando. Usa o modelo ondulatório para entender esse elétron, né? Muito bem. Então, até aí, o Afshar tem uma complicaçãozinha que é agora. Que se eu substituo aquela lente, se eu substituo aquela tela detetora por uma lente, eu faço uma reconvergência do feixe, e o que acontece agora, em D1 e D2, é que se o fóton é detectado em D1 ou em D2, eu tenho informação sobre a trajetória. Eu sei se ele veio por A ou por B. Então, esse slide requer mais meia hora para a gente entender e assimilar, né? Então, na verdade, eu já estou viajando bastante, né? Complicando muito, mas só para ilustrar para vocês o grau de complicação desses experimentos, no fundo, não é uma complicação muito grande, mas conceitualmente a gente percebe, né? Pô, era um fenômeno de interferência e agora eu tenho informação de trajetória? Como pode? Mas, novamente, se a gente lembrar que Opa, tá aqui. Se a gente lembrar que a gente deve analisar cada parte, a gente vai concluir o seguinte. Nesse experimento agora, novo, de fato, em D1 eu tenho informação de que ele veio por A. Como que eu sei isso? É simples, é que nem a gente fez antes com o Mazender duplo. Se eu bloqueio o caminho A e só deixo a luz entrar por B, ela necessariamente vai cair em D2. Se eu bloqueio o B, deixo entrar o A, ele necessariamente vai cair em D1. Então, D1 e D2 obtém informação de fenda. Eu sei por qual fenda passou o elétron ou o fóton. Mas, com relação a esse trecho 2 aqui, eu não tenho informação nenhuma. Se eu detecto um fóton aqui, eu não posso dizer que ele veio por aqui, ou por aqui, ou por aqui, né? Então, com relação ao trecho 2, o fenômeno é ondulatório. Então, o que o Afshar faz? O Afshar coloca... O argumento do Afshar, eu vou agora finalizar. O argumento do Afshar é o seguinte, gente, eu tenho aqui um fenômeno corpuscular, porque eu sei a trajetória, se ele veio de A por B, mas se eu coloco grades aqui, eu praticamente não mudo a intensidade do feixe, né? Então, isso mostra que essas grades estão sendo colocadas em regiões escuras. E se tem regiões escuras, isso mostra que o fenômeno é ondulatório.
Então, eu tenho, ao mesmo tempo, o fenômeno ondulatório e corpuscular. Isso, então, segundo Afshar, viola a interpretação da complementaridade. Porque eu tenho, no mesmo experimento, aspectos ondulatórios e aspectos corpusculares. Mas a gente já viu que isso não é um problema. Porque a gente já se convenceu, a partir de outros exemplos, que dizer que uma coisa é ondulatória ou corpuscular se refere ao trecho. Então, de fato, o Afshar tem razão. Esse é um experimento corpuscular em relação à região 1, e ela é ondulatória em relação a 2. E em relação a 3, ela é corpuscular, como sempre, de frente aos detectores. Então, dessa maneira, vamos só finalizar aqui com as nossas conclusões. Então, aqui. Então, essa é a conclusão que a gente tira. Só por curiosidade, esses arames acabam espalhando 2% da luz, ou seja, o experimento não é perfeito, tem um pequeno erro aí, tá? Mas é um erro pequeno, então realmente o Afshar teve sucesso em mostrar que colocando as grades nas regiões escuras, não há absorção de luz, o estado quântico não muda, né? Mas a gente já viu também que isso pode mudar o fenômeno, ele pode mudar de ondulatório para corpuscular. Mas nesse caso, isso não é relevante. Nesse caso, a situação é mais simples, é simplesmente o fato de que nessa região a gente tem um fenômeno corpuscular e nessa região um fenômeno ondulatório. É muito simples, né? Mas é uma coisa tão simples, mas que ninguém pensou isso antes do Afshar montar esse paradoxo. E aí, a interpretação da complementaridade teve que a gente teve que voltar para os projetos e tal. É óbvio que antes de entrar numa Zender é corpuscular e depois que sai é corpuscular. Então, na verdade, esse é um refinamento, é um exemplo de um refinamento. É uma coisa que ninguém pensou, porque não apareceu nenhum experimento que... E agora percebeu-se a importância desse tipo de refinamento, né? Então, com isso eu encerro, né? Eu sei que eu fui um pouco... aqui estão as conclusões do que eu já falei. Eu fui um pouco complicado nesse final, né? Foi muita coisa, difícil, em pouco tempo. Mas o objetivo era mais mostrar em que sentido a interpretação do Bohr ela ainda é usada, ela ainda está se refinando, né? Que é uma coisa interessante. Ela ainda se mantém, apesar de ter esses refinamentos todos. Esse refinamento que a gente viu aqui agora realmente resolve tudo. O refinamento com relação a fenômenos ondulatórios já é um desafio maior, mas o pessoal meio que conseguiu fazer uma versão que meio que dissolve esse problema, mas o problema dos fenômenos intermediários é mais sério. Ok, então com isso eu encerro, desculpe aí a complicação toda. Oswaldo, muito boa apresentação, muito boa. Isso aqui, para a mente do filósofo, é um instigar, né? A gente fica pensando uma série de possibilidades, de questões ontológicas, de questões lógicas, de questões epistemológicas, e assim, tá de parabéns. Ótima mesmo a apresentação. Como o Oswaldo tem o costume de permitir que durante a sua fala que haja intervenções, eu creio que muitas questões também foram supridas durante a própria apresentação. Como nós temos ainda 2 minutinhos antes de começar a aula de professores e alunos que vão lecionar ou estudar agora à noite, se tiver algum colega que queira fazer alguma pergunta, eu acho que dá tempo de a gente fechar aqui com uma questão. Tem alguma questão a ser colocada? Só uma observação. Eu gostaria de agradecer o professor Oswaldo Pessoa por um livro organizado em 2011 chamado Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais. Ainda considero esse um dos melhores livros já organizados sobre o tema do Brasil. Ótimo. E, bom, enfim, foi lá que eu tive contato com
com a perspectiva do De Broglie, que está implicando no meu doutorado agora. Então, é só um agradecimento. Você trabalha onde, Felipe? Eu estou com um grupo de Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências de Lisboa, com o Croca, que inclusive publicou um artigo nesse livro. Até então eu não conhecia. Entendi, que legal. Mais alguma questão, pessoal? Se não, nós vamos fechar. Não? Então, Oswaldo, mais uma vez, eu gostaria, em nome de todos os membros do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência, em nome da Universidade Federal Tocantins, em nome de todos os participantes desses 3 seminários, pela sua contribuição e pela contribuição do Rodolfo. Assim, foi muito enriquecedor, nos ensinou muito, um salto qualitativo nas nossas questões, nas nossas discussões, assim, que foi bastante significativo mesmo. Mais uma vez, muito obrigado a você e ao Rodolfo. E eu espero que tenhamos outras oportunidades que você retorne aqui para tratar de outras questões também. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Legal, e parabéns pelo grupo de vocês, né? Acho que eu e o Rodolfo estamos muito bem impressionados, né, com esse grupo e queremos manter contatos aí na medida em que o nosso tempo permitir. Ótimo, ótimo. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. A palavra para o Rodolfo também, só alertando ainda aos que estão aí, e os nossos 2 próximos encontros, o primeiro é no dia 7/4, com a Patrícia Kawak, da UFMG, tratando da relação entre Bohr e Kant. E depois, no dia 21/4, o Guto, lá da UERJ, vai tratar de um texto seu, onde é que ele reporta a questão do realismo comunicativo no Bohr. Então, dia 7 e dia 21, nós temos os 2 próximos encontros. Mas, Rodolfo, você estava falando, deixa aí contigo também a palavra. Minhas palavras são apenas de muito agradecimento, tanto a Oswaldo, quanto a vocês aí de Tocantins, que nos acolheram de uma forma realmente espetacular, né? Então, eu queria agradecer também a presença das pessoas que vieram da UFS, prestigiar, a Vieira e todos os que contribuíram, e a todos. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Muito grato. Então, ótimo, pessoal. Então, deixo aqui como encerrado o evento, o seminário de hoje. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aí até o último momento e esperamos vocês em outras oportunidades. Grande abraço e até mais. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Um abraço a todos. Walter, eu acho que você falou alguma coisa e seu microfone está fechado. Gravei também. Eu encontrei um aplicativozinho aqui, gravei. Mas segura a sua gravação aí, porque eu não conheço o aplicativo. Então, eu não sei como é que ele funciona, se ele funciona bem ou não. Se não der certo aqui,